Pai querido, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade de nos reunirmos, porque a tecnologia nos permite isso. Obrigada, Senhor, pela luz que o Senhor tem aberto a nós cada dia mais. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está conosco nesse sábado. Te peço que nesse momento cuide das nossas mentes, do nosso coração, para que a mensagem penetre realmente, Senhor, e que possamos fazer dela o nosso lema de vida. Te peço que fales através de mim e que todos nós possamos entender realmente e interagir de uma forma saudável e guiados pelo Teu Santo Espírito. Te peço por essas bênçãos, em nome de Jesus, amém. O nosso tema de hoje é Guerra Civil nas Igrejas da América. Essa é a parte 1, né? Sábado que vem a gente vai ter a parte 2. E é um estudo super interessante, muito esclarecedor, realmente. Então, eu peço que se vocês não estiverem entendendo em algum momento, que me falem, que eu repito, a gente debate, porque é um tema bem importante de a gente entender. Vamos lá. A Guerra Civil nas Igrejas da América é um tema provocativo, né? Porque a gente sabe que não houve uma guerra literal. A irmã Tess, a anciã Tess, ela aborda isso e ela prova o porquê isso foi uma guerra. E, basicamente, ela vem abordando isso nos assuntos, nos temas anteriores, e hoje ela olha com mais detalhe ainda. Hoje a gente vai ver mais profundamente, vai avançar um pouco mais nos nossos estudos, e vai entender um pouquinho mais dessa história, né, que aconteceu. Pronto. Aqui a gente vê um pequeno gráfico, né, da divisão que aconteceu entre os protestantes. Eles estavam realmente divididos entre o lado liberal e conservador. A gente sabe que sempre houve essa divisão, mas naquela época estava muito acirrada. E o grupo liberal, eles acreditavam numa leitura da Bíblia, né, do literal para o literal, acreditavam na nação cristã, e o conservador acreditava na junção da Igreja e do Estado, acreditava em teorias de conspiração, assim como hoje, e acreditava no estado profundo satânico na Igreja. Então, tudo envolve, né, o lado conservador ali. Essa parte a gente já viu um pouco, né, dos estudos anteriores. É mais um repasso, uma recapitulação. A gente pode rever a história millerita, né? Naquela época que aconteceu toda essa questão, essa guerra civil entre as igrejas, lá por volta de 1798, quando os Estados Unidos se iniciou, já começou alguns problemas, começaram assim a haver alguns problemas que levaram a essa guerra. A gente pode ver com mais profundidade esses temas externos olhando para os escritos dos pioneiros. Da irmã White, não. A gente não vê muito da história externa na irmã White, a gente vai abordar isso também mais para frente, mas a gente vê, sim, uma questão mais profunda, né? A irmã White comenta justamente dessa quebra, né? A gente vê uma ruptura aí do chifre do protestantismo, em 1798, no tempo do fim, né, da época deles, e a gente pode ver um pouquinho do porquê isso aconteceu. A Igreja Adventista, né, a linha de reforma da Igreja Adventista começa em 1798, dos milleritas, né, na verdade, e em 1798 estava tudo uma grande bagunça. A gente via uma bagunça tanto nos Estados Unidos, estava iniciando, quanto nos milleritas. Os milleritas começou aí o tempo do fim deles, mas Guilherme Miller era ainda um adolescente, né? Não tinha nem se tornado deísta ainda,
Então, é um tempo do fim realmente profético, é um marco realmente profético. A gente não vê ainda aí um movimento formado, né? Os mileritas, eles não estavam ainda, não estavam organizados, não tinha nem começado ainda, mas é nessa época que a gente vê. É interessante quando a gente nota que eles ainda estavam com o espírito do touro ápis. A gente já teve bastante esses estudos, já discutiu bastante sobre esse tema, mas precisamos recapitular sempre. É um assunto bem importante. E naquela época, eles estavam com esse espírito. Eles continuavam com esse espírito. E quando a gente olha para o Israel antigo, a gente vê essa idolatria. A gente compara, né, numa metodologia correta, a gente tem que comparar e contrastar. E a gente compara e contrasta o Israel antigo, o que aconteceu lá. A gente via o touro ápis, via ali, aconteceu com Moisés, a gente sabe que eles, naquela época, construíram um bezerro de ouro literal. Então, a gente vê a idolatria abertamente aí. Mas, quando a gente vai para a época dos discípulos, a gente vê que foi uma idolatria velada. Eles não sabiam que estavam sendo idólatras, mas eles eram idólatras. E a irmã White comenta isso quando a anciã Tess comenta isso quando ela fala de 1 Reis 9, de 6 a 9. O texto fala assim: mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, isso aqui Deus estava falando para Salomão, né? Deus ali estava conversando diretamente com o rei, e aí ele lança essa profecia condicional, né? E prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Esse texto a anciã Tess utiliza para aplicar também ao Israel moderno, né? Ela, assim como na época dos discípulos, ela pega essa comparação de que eles ainda não estavam prontos, ainda não entendiam o reino e muito menos os grandes da época, mas ela pega isso para demonstrar também o protestantismo quebrado. O protestantismo aqui, em 1798, ele é totalmente destruído, e ela mostra isso através da história. É extremamente interessante, porque ela realmente mostra que isso se cumpriu. A gente sabe que essa profecia condicional de 1 Reis se cumpriu realmente. O templo foi completamente destruído, eles tiveram o cativeiro babilônico, e aconteceu mesmo com, no sentido não literal, né, no sentido profético, com esse novo Israel. A irmã White, ela comenta sobre isso lá em Sinais dos Tempos, de 23 de maio de 1900, no parágrafo 5. Fala assim: considerando os filhos de Israel não para os outros, mas para si mesmos, eles ministraram. Deus os criou para viver em um mundo onde o serviço altruísta deve ser realizado. Mas no lugar de fazer isso, eles agarraram tudo para si mesmos. O olho é tão grande que eles não podem ver mais nada. Eles não estão em contato com o sofrimento. Desumanidade. Cristo veio para mostrar-lhes o caminho da vida,
mas eles estavam determinados a caminhar em seu próprio caminho egoísta. E o Senhor os entregou como unidos a seus ídolos. Então, aqui, a irmã White, ela comenta, essa parte é extremamente interessante, porque ela fala de Israel como sendo uma nação especial, sim, mas uma nação que devia prestar um serviço altruísta a outras nações. Então, através dessa nação, Deus seria conhecido, né? Mas não foi isso que eles fizeram. A idolatria deles, a gente sabe que na época dos discípulos, na época de Cristo, né? Eles pensavam que viria um rei de verdade, né? Um rei que governasse, um Deus rei, que fosse guerreiro, que livrasse eles. Isso tudo se chamava orgulho. Tudo isso estava em volta do orgulho, né, que eles tinham. E essa era a idolatria deles, o orgulho. Eles se sentiam especiais, mas não especiais no sentido de que eles têm uma mensagem e eles podem passar essa mensagem. Especiais no sentido de que essa mensagem era deles, só eles poderiam ter, só eles poderiam ser salvos. E o mesmo aconteceu na época dos mileritas. E na época que os Estados Unidos foram formados, né? Eles, então, têm grandes problemas com os seus ídolos e com a idolatria. E a gente não vê um bezerro de ouro na história, né? A anciã Tessa, ela comenta que a gente não vê um bezerro de ouro literal nessa história. E é por isso que é tão difícil identificar a idolatria ali naquele povo. Mas esse texto, ele mostra a gente que justamente a idolatria deles era o orgulho. Não era mais uma imagem, né? Eu acho que todo mundo está familiarizado com o estudo do Touro Apis, e a gente sabe que não era mais uma imagem. Não era mais realmente algo que palpável, algo que a gente pudesse ver. E isso tornava as coisas ainda mais difíceis, ainda mais profundas, porque se você não vê, é muito mais difícil de você combater. Ela comenta o seguinte, eu vou parafrasear ela, vou citar ela, na verdade, de forma literal. A anciã Tess fala o seguinte: isso é tão profundo que quando você tem, como cantamos a história deles, com os seus fractais, o primeiro grupo chamado, eles vêm até a cruz, que nós aliamos em 2019, e este é o primeiro grupo. São os discípulos que foram treinados para voltar à igreja e depois advertir o mundo. Ela está comentando aqui que os discípulos, eles estavam teoricamente preparados, né, para em 2019, na cruz, que a gente paralela com 2019, né? A gente vê esse paralelo. E eles estavam teoricamente preparados para espalhar essa mensagem para o mundo. Porém, o que a gente vê na cruz? A gente vê muita confusão, vê muita incredulidade de alguns e vê desespero de todos. Todos eles ficaram extremamente desesperados. E ela faz um paralelo bem interessante, que 2019 também foi a cruz para a gente, e a gente também não estava pronto. A gente também tinha idolatria no nosso coração. A gente também via o reino de uma forma errada. E é disso que se trata a idolatria. Se trata de ver o reino de uma forma errada, ter a natureza do reino em uma má compreensão. E foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Ela fala assim mesmo, na história de sua colheita, mesmo na história após seu fechamento da liberdade condicional, ou seja, na cruz, né? Os discípulos ainda estão entendendo mal o reino e os eventos externos. A idolatria é tão profunda que é muito difícil de ser removida. Então, a gente não pode ter a presunção de que retiramos por completo qualquer idolatria, mas, na verdade, a gente tem que se examinar, cada um se examinar para entender que idolatria é essa, o que a gente faz, o que a gente pensa que está errado, o que a gente diz com a boca, acreditar, como os discípulos. Eu não vou te negar, Jesus, eu vou estar com o Senhor até o fim. Tudo isso os discípulos falavam, achavam, eles tinham na sua consciência, eles tinham aquela visão de que Deus,
Cristo era Deus, né? Eles sabiam que Cristo era o Messias, porém, na prática, eles não conseguiram colocar realmente isso à vista das outras pessoas. Os discípulos, eles não conseguem, na prática, colocar tudo o que eles estavam falando em palavras. Por quê? Porque a idolatria é muito profunda, como a anciã Tess fala, a idolatria é tão profunda, tão arraigada, desde sempre, que é muito difícil remover. E é um trabalho realmente para o Espírito Santo e é um trabalho lento, né? Então, a gente vê aqui os discípulos não estando prontos e a gente vê aqui em 2019, nós também não estamos prontos. Isso tem muitas implicações, muitas questões para onde a gente está hoje, né? Se a gente compara essa história, se a gente consegue paralelar bem, como a anciã Tess tem feito, a gente consegue abrir a mente, abrir a nossa mentalidade realmente. A anciã Tess ainda fala assim: portanto, você tem a idolatria quando eles saem do Egito, quando Moisés tira o povo do Egito, né? A gente vê a idolatria literal lá através do touro Apis. E então, na história do cativeiro de Roma, eles ainda estão na idolatria. Ou seja, muito depois daquilo, eles ainda estão em idolatria. Por isso que eles foram para o cativeiro, né? Foi uma profecia condicional que se cumpriu, porque eles ainda eram idólatras. Eles se mantiveram na guia do touro Apis. E isso diz muito sobre o adventismo. Eu vou citar essa parte também da anciã Tess, porque é bem interessante. Ela fala: não se parece com o que você esperaria que a idolatria parecesse. A gente vê a idolatria do adventismo, a gente não acha que é uma idolatria porque não se parece com aquilo que a gente acha que é idolatria. Os adventistas não precisam começar a guardar o sábado. Os judeus não começaram a guardar o culto dominical e começaram a reverenciar os deuses pagãos, o deus Sol. Ou seja, ela aqui, pela tradução, né, talvez a gente possa ficar um pouco confuso. Então, o que eu entendo disso é que ela está falando que a gente não precisa passar a guardar o domingo para ser idólatra. A gente está muito, ela comenta que a gente está muito preso nesse termo, no termo decreto dominical. Por quê? Por causa, a gente sabe, por causa do grande conflito, né? Tudo bem, a gente ficou preso nesse tema. Porém, a gente não percebe que a idolatria é muito mais sutil. O decreto dominical, ele é o touro ápice, realmente, em sua forma, como um bezerro de ouro. Aquilo é a idolatria, assim, escancarada. Porém, quando a gente olha para dentro, a gente vê que a idolatria não se trata no espiritual, né? A gente vê o natural como o touro ápice, mas no espiritual a gente vê que não se trata, ela fala aqui, que os adventistas não precisam deixar de guardar o sábado para serem idólatras. E ela continua assim: eles não precisam curvar-se ao Deus Sol para ainda assim aceitar aquela idolatria. Isso se mostrou em como eles percebiam o reino de Deus na Terra. Então, a gente vê aqui que como os adventistas veem o reino de Deus na Terra, ou como os mileritas viram o reino de Deus na Terra, que eles achavam que Jesus ia voltar literalmente, aí está a idolatria. A gente não entende a natureza do reino. Aqui a gente passa para a história dos Estados Unidos nessa época. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora para não passar. Os Estados Unidos, em 1798, a gente sabe que iniciou, né? Se iniciou, fez a sua formação foi ali, mas a gente vê que estava tudo errado, tinha muita coisa errada, assim como no movimento milerita, né? Eles começaram guardando domingo, eles começaram não acreditando em muita coisa do que eles acreditavam, eles começaram acreditando que Cristo voltaria literalmente, que seria um reino glorioso, assim como o primeiro advento, né? Na época do primeiro advento, os israelitas, eles pensavam
que os judeus pensavam que Cristo voltaria em grande poder e glória. E, na verdade, não era isso que ia acontecer. Na época milerita, o mesmo aconteceu. Mas, externamente, o que aconteceu? A gente sabe o que aconteceu internamente, né? A gente sabe de todos esses problemas que os mileritas começaram errado, em alguns pontos, seja por providência divina ou não quero entrar nesse mérito, mas a gente sabe que internamente houve erros, né? Mas externamente, o que aconteceu? E aí a anciã Tess, ela faz uma citação, só um segundo, aqui. Ela faz uma citação super interessante em relação ao início dos Estados Unidos, quando realmente começou a ser povoado, né? 2 eventos importantes aconteceram na jovem colônia britânica. A colônia britânica nos Estados Unidos, óbvio, né? Na Virgínia. A primeira Assembleia Democrata no Novo Mundo se reuniu e um corsário inglês trouxe africanos sequestrados para vender como escravos. Olha só, esse aqui é um ponto bem importante. Isso lá no começo, lá 1798, 1780, bem no comecinho isso aconteceu. Tais foram as origens conflituosas da América moderna. Na igreja recém-construída em Jamestown, Virgínia, a Assembleia Geral, a primeira reunião de um órgão de governo representativo na América, reuniu-se. Algumas semanas depois, um corsário maltratado entrou na Baía de Chesapeake, carregando os primeiros escravos africanos para desembarcar na América Inglesa continental. Então, aqui a gente vê o primeiro problema, né? A gente identifica esse grande problema que foi a escravidão. Desde os primórdios já aconteceu a escravidão. Então, a gente vê aí aqueles britânicos que queriam fugir do papado, né? Digamos assim, queriam fugir dos 1260 anos, porém, eles constroem um novo mundo já começam de uma forma equivocada, né? E aí, essa outra citação que ela também lê, também quero ler com vocês, diz assim: seguindo instruções da Virginia Company de Londres, as colônias financiadoras, as reuniões tinham como principal objetivo introduzir leis justas para a feliz orientação e governo do povo. A Assembleia foi composta pelo governador Sir George Ridley, seus 4 conselheiros e 22 burgueses escolhidos pelos habitantes brancos livres de cada cidade, corporação e grandes plantações em toda a colônia. Os representantes que se reuniram para a reunião inicial da primeira Assembleia Representativa no Novo Mundo trataram expressivamente do tema da religião. E aí vem a parte interessante. A primeira ordem de trabalhos para este grupo de virginianos, líderes, foi uma oração. Ou seja, eles abriram a Assembleia com uma oração, né? Mais tarde, nessa sessão, foi aprovada a legislação relativa à expressão religiosa, que deixa claro os extensos laços entre a Igreja e o Estado. Então, aqui eles já começam uma legislação, né? Um conjunto de leis que propicia, não só propicia, como deixa muito claro que a Igreja e o Estado no Novo Mundo, nos Estados Unidos, né, que estava acabando de se formar, seriam feitos com laços fortes. Nos primeiros anos da colonização. Segundo o historiador Perry Miller, a Assembleia promulgou uma série de leis religiosas que estão à altura de qualquer coisa que se encontre na sociedade puritanas. Ou seja, a gente vê aqui um segundo problema. A gente vê nessa citação um primeiro problema, que é a escravidão, que já começou com uma legislação escravagista, e o segundo problema, que era a união igreja-estado desde o princípio. Então, a gente vê aqui externamente essas duas questões
bem fortes, bem complicadas, né? Só um segundo, deixa eu admitir alguém. Essas duas questões mexeram muito com a estrutura dos Estados Unidos, mexeram muito com a ordem e culminou em uma série de acontecimentos, né, até dar na Guerra Civil. Eu vou parafrasear a anciã Tessia aqui, que é uma parte bem importante, bem interessante, que ela fala assim: assim, dentro de algumas semanas, esses dois eventos marcantes, ou seja, a escravidão e a legislação que permitia a Igreja e o Estado se unirem, estes dois eventos marcantes que definem a fundação da América. O primeiro, início democrático do governo. O segundo, a introdução da escravidão britânica na América. Assim, em 1619, você tem esses dois problemas acontecendo dentro de algumas semanas. Quero que pensemos naquele primeiro governo representativo que se formou em 1619. Portanto, por enquanto, vamos colocar a escravidão de lado. Então, a gente fala aqui, justamente, de um governo. Aqui, ela fala também de uma lei. Só um segundo. Essa lei aqui realmente estava na legislação e diz assim: todas as pessoas, quaisquer que sejam, aqui ela está falando, deixando a escravidão de lado realmente, e falando da parte onde a igreja e o Estado se unem, né? Todas as pessoas, quaisquer que sejam, nos dias de domingo, devem frequentar o serviço e os sermões divinos. Então, era uma lei, era instituído que todas as pessoas, escravos e livres, deveriam ir aos sermões de domingo, tanto antes do meio-dia quanto à tarde. E todas as pessoas, como braços de ursos, trarão suas peças, espadas em pó e fuziladas, enfim, ofertas, né? Aqui a gente quer dizer, a lei quer dizer ofertas, né? E todo aquele que transgredir essa lei deverá perder 3 shillings, ou seja, vai pegar dinheiro, vai pagar uma multa pela desobediência, né, ao Estado. Deixa eu admitir uma pessoa. E todo aquele que transgredir essa lei deverá perder 3 shillings por vez para o uso da igreja. Todos os impedimentos lícitos e necessários são aceitos. Ou seja, se acontecer algum imprevisto, grande, muito grande, aí você está respaldado. Se você provar que aconteceu um empecilho para você ir à igreja, você está respaldado, está tudo bem, não está tão ruim assim. Porém, se não tiver nada que seja plausível, né, a você não ter ido na igreja no dia do domingo, você será castigado, você será penalizado, dessa vez com uma pena um pouco mais leve do que o que se praticava geralmente, mas já pagaria multa. Então, a gente vê aqui uma opressão muito grande por parte do Estado, né, dos Estados Unidos, em cima dos seus colonos. A lei determina que nenhuma pessoa que tenha prestado serviço de mão de obra em um Estado, sob as leis do mesmo, fugindo para outro... essa parte aqui eu quero falar depois, só um segundo. Então, a gente vê aqui, a gente provou, né, por várias, até por lei escrita, que a união igreja-estado era muito forte. O mais interessante, uma coisa que me chocou quando a anciã Tess falou, é que, segundo a história, os colonos que transgredissem vez após vez, né, essas leis instituídas pelo Estado, mas em favor à igreja, seriam expulsos da colônia. Eles não poderiam voltar. Seriam literalmente excomungados, não só da igreja, como também do país. Então, o que acontecia era que eles saíam dessas colônias, se eles tentassem voltar, eles eram mortos. Eles poderiam receber a pena de morte. Então, assim, era uma coisa realmente pesada, não era algo que para brincadeira, né? Eles não estavam brincando ali. Era realmente uma união forte e violenta. E aí, a gente vai pular novamente, né, para o lado da escravidão. A questão da escravidão, só um segundo, achei.
Em 1793, ou seja, um pouquinho antes de ser realmente instituído o país, foi já instituída, já nessa época, há muito tempo, foi já instituída a lei do escravo fugitivo. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre essa lei. Mas, basicamente, era uma lei que determinava que os escravos que fugissem dos seus senhores, eles deveriam ser devolvidos. Então, a lei dizia assim: a lei determina que nenhuma pessoa que tenha prestado o serviço de mão de obra em um estado sob as leis do mesmo, fugindo para outro, deverá, em consequência de qualquer lei ou regulamento, ser liberada de tal mão de obra ou serviço, mas deverá ser entregue sob solicitação da parte a qual tal serviço ou mão de obra possa ser devida. Ou seja, basicamente a lei dizia que o seu senhor tem poder sobre você e se você fugir, mesmo que for para um estado livre, um estado que aboliu a escravidão ou que pelo menos é contra a escravidão, você deve ser devolvido. E iniciou-se então alguns movimentos contra essa união igreja-estado. Eu quero falar, bem resumidamente, sobre um homem que provavelmente vocês conheçam, chamado Thomas Jefferson. Ele foi extremamente importante para a abolição da igreja-estado, né? Voltando para esse assunto, porque a gente está tratando dos dois problemas. Então, eu vou realmente pular de um assunto para o outro. Agora eu estou falando da união igreja-estado. Voltei a falar sobre isso. O presidente Thomas Jefferson, ele foi o primeiro presidente a não prestar o culto em ação de graças, no dia de ação de graças, né? Nesse dia de ação de graças, nos Estados Unidos, é feriado. Mas, no governo dele, todos os anos de mandato dele, ele aboliu esse feriado. Não por ser um feriado comum, ele disse que é um feriado religioso, então o Estado não deve se meter em algo que é religioso. As famílias que quisessem, óbvio que ia fazer seu dia de ação de graças, mas o país, como instituição, não ia colocar uma lei para instituir um dia de feriado, né, para algo que é religioso. E ele foi super importante para essa história. Ele foi, assim, uma das chaves que os Estados Unidos virou para, nessa época, melhorar como nação, digamos assim. Vou ler algumas citações sobre o Thomas Jefferson. Muitos líderes políticos, incluindo Thomas Jefferson e James Madison, favoreceram a desestabilização do poder como Estado mais igreja, né? Porque eles viam a relação entre igreja e Estado como uma ferramenta de opressão. Olha só que interessante. Jefferson propôs um estatuto para a liberdade religiosa na Assembleia da Virgínia em 1779. Há muito tempo, né? Jefferson escreveu, isso aqui já é uma citação dele. A religião, então, de cada homem deve ser deixada à convicção e consciência de cada homem, e é o direito de cada homem exercê-la como estes podem estar. Ou seja, a consciência de cada um é seu guia. Então, ele começa aí a desestabilizar realmente esse poder que era igreja mais Estado. Jefferson ele propôs em 1799, na Virgínia, esta separação da igreja do Estado, mas seu projeto de lei falhou na esmagadora maioria da legislatura anglicana. Ou seja, nessa época ele já propôs essa separação, mas a maioria conservadora, como era, vetou a proposta dele. A igreja anglicana tinha tanto poder dentro do governo do estado da Virgínia que sua tentativa de remover essa denominação protestante como a religião reconhecida pelo estado falhou. Ou seja, a gente vê aqui os esforços desses homens para realmente ter essa separação, mas muitas vezes eles falharam. Quando o Thomas Jefferson foi presidente, ele conseguiu melhorar isso, mas não conseguiu
claro que ninguém consegue remover a idolatria, né, tão facilmente. Então, o que aconteceu foi que eles falharam. E aí começa, então, um grande problema que o nosso tema aborda, que é sobre justamente a briga, a guerra entre essas igrejas, entre diferentes ideologias. A T. Jones escreve assim sobre a união igreja-estado. Os autores da Constituição entenderam que a separação da igreja do Estado e a liberdade de consciência era o resultado da reforma. Isso aqui já foi depois, né, quando a Constituição nova foi instituída, e ele é a favor da separação igreja-estado. A T. Jones, a gente sabe que é um dos pioneiros que mais tiveram participação nisso. Thomas Jefferson, né, também falou assim: nós também representaríamos humildemente os únicos objetos próprios do governo civil, não a felicidade e a proteção dos homens no atual status de existência. Para ilustrar e confirmar estas afirmações, pedimos licença para observar que julgar por nós mesmos e se engajar no exercício da religião, de acordo com os ditames de nossas próprias consciências, é um direito inalienável, que sobre os princípios sobre os quais o Evangelho foi propagado pela primeira vez e a reforma do papismo levada adiante, nunca poderá ser transferido para outro. O Thomas Jefferson, ele me impressionou muito, a história dele, porque antes de morrer, ele pediu para que na sua lápide tivessem escritos esses ideais dele. E assim foi feito, né? E aí, para finalizar, que já está ficando tarde, a anciã Tessie, ela comenta que as igrejas, elas começaram realmente a brigar entre si. E isso culminou na Guerra Civil, né? A Guerra Civil teve muitas implicações, não foi, claro, né? Não foi só um motivo que causou. Isso é óbvio. Nenhuma guerra é por um motivo apenas. São muitas coisas que acontecem e que culminam nessas tragédias, né? Essa é uma parte que eu só vou comentar, eu só vou passar por cima, que é justamente essa questão de que as igrejas, elas começaram a brigar e começaram a se destruir. É interessante, uma coisa que me fez, me chocou um pouco no estudo, foi em relação à posição da irmã White sobre algumas questões. A anciã Tessie conta que uma irmã foi até a irmã White, uma irmã dos mileritas, né, que fazia parte da comunidade, e perguntou para ela, teve todo um contexto, não vou contar a história toda, mas estava acontecendo algum problema no mundo, no país, né, nos Estados Unidos, e a irmã pergunta à irmã White, na verdade, ela afirma que as mulheres elas deveriam votar, que as mulheres deveriam começar a ter direito a voto, a voz, né? E a irmã White fala que perdoe, mas ela não tinha, ela não estava preparada mentalmente para opinar sobre a liberdade feminina, sobre a mulher poder votar, sobre a mulher ter voz ativa, até em relação à sua casa, até dentro da sua casa, ter tanto voz ativa, enfim. A irmã que foi perguntar à irmã White, foi falar com a irmã White, ela era claramente pelo menos aí tinha um espírito revolucionário. E a irmã White, ela comenta que ela não tinha ainda essa clareza de pensamento em relação a isso, e que preferia não opinar. Só que isso influenciou muito. Tudo mudou por causa da visão dela em relação a ser omissa em relação aos direitos das mulheres. E
ela, a gente pode notar que nos escritos dela, a gente não vai encontrar ela falando sobre os marcos externos, sobre a política, porque ela tinha realmente isso, essa visão, esse pensamento de que ela não estava ainda madura o suficiente, não tinha cabeças ainda na sua cabeça não estava claro a questão, esse tipo de questão, de que a mulher podia opinar na política. E aí o que aconteceu foi que a gente não encontra nos escritos dela nada sobre a política, nada sobre o externo dos Estados Unidos. A gente vai encontrar isso nos escritos de A.T. Jones, de outros pioneiros, mas nos escritos dela a gente não vai encontrar. E, ou seja, isso gerou todo toda uma questão, né? Não estou dizendo que ela está errada, óbvio, a anciã Tess muito menos falou que ela estava errada em relação a isso, mas esse foi um ponto bem interessante e que hoje em dia eu acho que a gente tem que tomar isso como realmente um alerta de a gente, hoje que a gente recebeu essa luz tão forte, né, tão grande, de a gente ser mais ativa, na política, seja na nossa casa, seja no movimento, em qualquer lugar, a gente ter voz ativa realmente, porque a gente é acostumada a não ter. Então eu acho que esse foi um ponto, assim, bem, a cereja do bolo para mim do estudo, de que se a gente se omite em relação a alguma coisa por achar que a gente não é capaz ou que a gente não pode, ela tinha a irmã White, ela tinha os motivos dela, óbvio, ninguém questionou isso, mas hoje em dia a gente tem que tomar isso como um alerta realmente e como algo a ser pensado e mudado, né. Possivelmente ela estava ainda subordinada à ideia de que da subordinação do homem, sem uma ideia definida sobre a igualdade do gênero. O irmão Marcos Arruda falou pra gente. É, exatamente, com certeza. Era muito difícil, né, na época dela ela já foi uma revolucionária, dentro das possibilidades dela, então era muito difícil. Bom, irmãos, vamos orar? Pai querido, eu quero te agradecer, porque nessa manhã de sábado, o Senhor nos guiou, o Senhor nos mostrou algumas coisas. Eu te peço que clareie a nossa mente cada dia mais, que possamos aprender cada vez mais de Ti. Nos ajuda, Senhor, para que possamos nos esforçar realmente, tanto para ter voz ativa, nós mulheres, como para deixar nossa idolatria de lado, qualquer que seja ela. Eu te peço que cuides e abençoe no nosso restante de sábado, e essas bênçãos eu te peço em nome de Jesus. Amém.